bom dia para você, bom dia para sua família. Estamos aqui começando mais uma escola bíblica dominical. Manhãzinha de domingo, uma manhã um pouco fria, né? Um friozinho gostoso. E você deve ter percebido que a nossa revista da escola dominical terminou no domingo passado. A pastora Débora deu a última lição. E nós, conversando com o pastor, optamos por não distribuir o novo material que nós já tínhamos comprado. Então nós vamos retomar uma lição que nós já estudamos anteriormente, que é essa daqui. Tem como tema central a unidade, ok? Então é essa revista, esse material que nós vamos utilizar novamente agora na nossa escola bíblica dominical por uma questão de economia, ok? Vamos orar para nós começarmos a nossa escola bíblica dominical? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por nós podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Eu quero te pedir pela vida de cada pessoa que está nos assistindo agora, que vai aprender um pouco mais sobre a unidade. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós te pedimos por esse domingo, por essa manhã, ó Deus que está ainda na sua parte inicial, que nós tenhamos um domingo de muita paz e muita alegria. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de número 1, ela tem como título Unidade, um projeto divino. O nosso texto bíblico básico, ele está em Efésios 1, de 1 a 8, e diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. O nosso texto áureo está em Efésios 4:13, a primeira parte do versículo, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles é entender o que é a unidade. O segundo objetivo é saber que a unidade é um projeto e um preceito divino. E, por fim, compreender que o cristão deve colaborar para a unidade da igreja. Na palavra introdutória, o comentarista diz que nenhum assunto tem recebido tanta atenção hoje em dia para o bom desempenho da igreja quanto o da unidade. Sobre ele se tem escrito, falado e pregado. Todos concordamos que a igreja de Jesus Cristo deve ser uma e que era esse o propósito de Deus ao criá-la. Além disso, devemos concordar que é uma tragédia constatar que sempre surgem divisões no seio da igreja. Devemos considerar o cisma, que é a divisão, uma falta grave. O nosso quadro amarelo, que está aí na sua revista, diz o seguinte aqui: a palavra unidade, em sua origem, indica a ação coletiva objetivando um único fim. É a união indissolúvel de pensamentos, sentimentos, propósito, alvos e missão. Como no dia de Pentecostes, diferente do episódio com a Torre de Babel, todos estavam unânimes, reunidos no mesmo lugar, esperando o cumprimento da promessa de Jesus. Quando eu dei essa lição pela primeira vez na igreja, eu usei um exemplo e eu vou repeti-lo aqui. Há muitos anos atrás, eu participava semanalmente de atividades envolvendo o escaler. Escaler é um barco relativamente grande, e esse barco ele é movido a remo. Então,
vão 16, 18 pessoas, 8 em cada lado, seguram um remo muito grande, o remo ele chega a atravessar, né, o nosso corpo assim, em largura, ele é muito grande. E lá atrás vai uma pessoa chamada voga, e ele vai dando ritmo. Vai, vai. Cada vez que ele fala essa palavra vai, é o momento em que você tem que pegar o remo e puxá-lo para perto de você, para que o remo impulsione a embarcação, impulsione o escaler para frente. Então, se uma das pessoas perder o ritmo, ela acaba batendo com a ponta do remo nas costas de quem está na frente, e isso machuca, né? Isso aí faz com que a embarcação perca totalmente o seu ritmo e ela até pare, porque imagina, você está com o remo fora da água, na hora que você coloca o remo na água e puxa, bate nas costas de alguém, e aí aquilo trava a embarcação, ela pode virar para um lado ou virar para o outro. Então, o exemplo de unidade que eu usei é bem esse, a embarcação, o escaler, precisa estar com todos os remadores ritmados, e é um ritmo certo, todos têm que se levantar no momento certo para levar o remo à frente e puxá-lo para trás no momento certo, senão o barco não funciona. E a igreja é praticamente a mesma coisa, precisa estar muito alinhada. Aqui diz o seguinte, a unidade é essencial no projeto de Deus. Mesmo sendo atual, o nosso tema é também uma necessidade que vem incomodando muitos cristãos sinceros há décadas. A unidade da criação, a unidade da igreja, a unidade na família, a unidade no sentido que damos às nossas vidas, aos projetos, aos rumos que tomamos, devem receber nosso tempo e atenção. 1.1. A unidade de propósito. Notamos harmonia em tudo aquilo que o Senhor faz. Todas as suas obras são perfeitas. Nelas encontramos sentido e propósito. Nada daquilo que ele faz destoa, nada é por acaso. A sinfonia orquestrada por Jesus não desafina, nada daquilo que ele faz demonstra desequilíbrio. As leis da natureza estão aí para demonstrar a todos, ao leigo e ao pesquisador, ao homem simples e ao letrado, que a criação de Deus é uma obra que não necessita de reparos por parte do homem, pois ela é perfeita e perfeitamente sustentável. Quando lemos a narrativa da criação em Gênesis 1, Moisés, o autor do texto, faz questão de enfatizar que, ao término de um dia de atividade, o Senhor olhou o que havia feito e declarou que estava tudo muito bom. Nada foi refeito, nada foi descartado, nada foi desperdiçado, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. Qual o segredo para que as obras de Deus sejam muito boas? A unidade de concordância, a unidade de propósito, a unidade no sentido com que as coisas são realizadas. Você ainda duvida da importância da unidade nos nossos projetos? Você ainda duvida da importância da unidade na igreja? 1.2. Senhor de uma grande família. O Senhor tem um propósito único para a sua criação. Os 3 primeiros capítulos de Efésios declaram de modo breve esse plano divino. E isso inclui o fato de o Senhor ter um plano e um propósito que se estendem a todo o universo, não só a igreja. Paulo fala da vontade de Deus, do bom propósito da sua vontade e do ministério da sua vontade. Do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Diversas vezes Paulo diz que Deus nos escolheu, elegeu, destinou, predestinou de acordo com sua vontade. O apóstolo queria falar da igreja como algo criado dentro do plano de Deus. A ideia expressa em Efésios 1:10 é a de uma grande família, da qual Deus é o Senhor e que tem certo sistema de administração sabiamente organizado por ele. Olha o que diz o nosso quadro lilás aqui no topo da lição, no topo da página 7. Sem a unidade, não teremos a bênção do Senhor, nem a união de forças para conseguirmos avançar naquilo que nos dispusemos a fazer. Irmãos, quando uma igreja ela tem unidade de propósitos, ela caminha, ela vai longe, ela cresce, ela se desenvolve. As pessoas começam a caminhar sozinhas. As pessoas começam a ter responsabilidades sobre a própria vida espiritual.
Elas entendem o seu grau de responsabilidade. Elas não lançam sobre ninguém a responsabilidade sobre a sua vida espiritual. Isso é unidade, isso é crescimento. 1.3. O exemplo negativo de Babel. O episódio conhecido de todos sobre a construção da Torre de Babel, está lá em Gênesis 11, mostra que ela contrariava o propósito divino naquele momento da história. Deus havia determinado que os homens se espalhassem e habitassem a terra na sua plenitude. Mas, contrariando a orientação e o propósito de Deus, os homens se fixaram na planície de Sinear e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, e cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. No entanto, esse não era o propósito de Deus para o homem. O plano da unidade humana contrariava o propósito da unidade divina. Assim, quando os planos humanos querem frustrar os propósitos divinos, quem sai prejudicado é o homem. Deus é sábio e conhece o momento certo para executar os seus desígnios. Então, por que nós ainda perdemos tempo querendo agir em muitas ocasiões de iniciativa própria, de vontade própria, fazendo aquilo que nós achamos que é o correto, se tudo isso está nas mãos de Deus? O quadro amarelo da página 8 diz o seguinte: a Torre de Babel, construída pelos descendentes de Noé, tinha como finalidade eternizar o nome de pessoas daquela civilização por meio de um monumento tão alto que alcançasse o céu. Esta decisão, baseada na desobediência e soberba, provocou a ira de Deus, e ele então castigou aqueles homens, confundindo-lhes a língua, para que não se entendessem e se espalhassem pela terra. Muitos arqueólogos dizem que a torre foi um zigurate e que há ruínas no sul da Mesopotâmia que lembram perfeitamente a descrição da Torre de Babel nas Escrituras. O que é um zigurate? O zigurate ele é um monumento em forma de pirâmide com patamares que são superpostos, né? Estilo da pirâmide. Item 2. A presença de Deus entre os homens. Algumas instituições foram criadas por Deus e servem de modelo quando falamos em unidade. A família, a nação de Israel e a igreja são exemplos de instituições nas quais podemos ver o propósito da unidade de Deus manifestado. A família tem que ser unida. Eu não vou falar muito sobre isso porque há uma lição específica sobre a unidade na família. A igreja também tem que ser unida. Tudo aquilo que nós formos fazer que envolve outras pessoas exige que haja união, unidade de propósitos. Você conhece aquela brincadeira chamada cabo de guerra? Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Imagine se os dois puxassem para o mesmo lado, como existiria progresso? É mais ou menos assim que acontece na nossa vida quando nós estamos envolvidos em projetos em que cada um puxa para um lado. Fica difícil de progredir. E na maioria do tempo, se você observar no cabo de guerra, a corda fica parada. Tensão de um lado, tensão do outro, e fica parada. Num determinado momento, ela vai e acaba caminhando para um lado, sempre em prejuízo de outro. Um ganha, o outro tem que perder. Não tem como ser diferente. O item 2.1 ele fala da harmonia na criação. A criação das coisas naturais é um exemplo de unidade e principalmente harmonia. Quando lemos a passagem em que Deus questiona seu servo Jó, percebemos detalhes na criação que demonstram a intervenção direta do Senhor no seu estabelecimento. As perguntas feitas por Deus a Jó revelam que o Senhor criou e sustenta não só o universo, como a natureza, e isso implica ainda o bom funcionamento de cada aspecto da criação. Atente para as estações do ano, os benefícios que as chuvas ou mesmo o calor do sol trazem à colheita. Que diremos da distância entre a terra e o sol? Todos sabemos que se essa distância fosse menor ou maior, seria impossível a vida na Terra como conhecemos hoje. Todos seríamos queimados ou congelaríamos. Todas essas coisas anunciam uma mensagem inconfundível que Deus estabeleceu e preserva a harmonia na sua criação.
Você já imaginou, irmãos? Já falamos sobre isso também. Se a Terra não girasse, se a Terra fosse parada, o lado que fica voltado para o Sol aqueceria demais. O lado que fica oposto ao Sol esfriaria demais. Essa diferença de temperatura provocaria ventos muito fortes, correntes de vento muito fortes que afetariam o mar, haveria maremoto, haveria terremoto, quem sabe até em razão dessa diferença enorme de clima entre um lado e outro. Entendem isso? Seria impossível sobreviver no lado voltado para o Sol, seria impossível sobreviver no lado que está oposto ao Sol. Por outro lado, se nós estivéssemos mais perto do Sol, irmãos, o aquecimento do planeta seria muito grande, seria impossível viver. Se nós estivéssemos mais afastados do Sol, seria frio demais, também seria impossível sobreviver. Olha a perfeição de Deus. Olha a perfeição de Deus. Olha a unidade de propósito de Deus com relação a isso. O item 2.2 fala da unidade na família. A família, todos sabemos, é uma instituição criada por Deus. E Ele mesmo planejou e criou a família. O Senhor criou o homem, criou a mulher e deu-lhes ordem para que gerassem filhos, frutos do seu amor e um indício da unidade do casal. Para a manutenção da família nos moldes tradicionais, como é conhecido desde a antiguidade, a unidade de propósito no casal deve ser observada e respeitada. Qualquer tentativa de fugir ao modelo bíblico e divino estabelecido por Deus no Éden provocará desarmonia e desequilíbrio e não irá prosperar, porquanto é antinatural. Sabemos que qualquer modelo diferente do natural desune em vez de unir, promove a cessação da reprodução e não a unidade em conformidade com o projeto divino. Seria o fim lento e gradual da própria espécie. O mesmo devemos dizer sobre papéis dentro da família. O homem tem as qualidades que lhe são peculiares. A mulher, por sua vez, foi dotada de outras características. É no bom desempenho de seus respectivos papéis que encontramos uma família unida, ajustada, saudável em seus aspectos emocionais, morais, físicos e principalmente espirituais. Quando vemos uma família desajustada, na qual cada um tem o seu projeto particular de vida, na qual cada uma das partes dá rumo distinto à sua vida, não podemos dizer que ali há a unidade pretendida por Deus. Existe um programa na televisão que mostra uma família que vive isolada no Alasca. E é interessante porque um pai e uma mãe têm 5 ou 6 filhos e cada um tem a sua função. E sempre que há uma dificuldade, sempre que há um projeto que eles pretendem se mudar ou construir uma casa nova, todos se envolvem naquele projeto. O projeto não é de um, o projeto não é de outro, o projeto é de todos. E é isso que se espera de uma família. Uma família que contribui para o crescimento mútuo. Quando um membro da família ele cresce, ele se destaca, é importante que a família esteja junto, que a família ajude, dê apoio, que a família seja um castelo forte, seja um refúgio para aquele que está buscando crescimento, buscando desenvolvimento, e não ignorar, colocar obstáculos, negar, ou cada um querer, como foi lido aqui, fazer algo diferente, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Como que essa família vai prosperar? Como que essa família vai crescer? Como que os membros dessa família vão crescer? Vamos fazer uma compra, a família tem que se mobilizar, diminuir os gastos, diminuir as despesas desnecessárias e focar naquele objetivo que é bom para toda a família. Isso deve estar muito claro sempre, e é importante que os pais eduquem os filhos nesse sentido, façam os filhos participar das dificuldades que a família passa, façam os filhos entender os momentos que a família está vivendo, de corte de despesas, participar daquilo que ela entende no seu grau de maturidade, é óbvio. Não adianta você chegar e mostrar uma planilha para uma criança de 3, 4 anos. Não adianta você mostrar a conta de luz para uma família de 3, 4 anos. Mas você pode dizer para ela, olha, você está deixando a luz acesa quando você sai do quarto. Olha, você está demorando muito no seu banho.
Eu fazia isso há algum tempo com os meus filhos. Olha, o dinheiro que eu vou pagar para a companhia de energia dava para comprar tantos brinquedos, dava para comprar tantas roupas que você queria, dava para comprar isso ou aquilo que você gostaria. Olha, entende? Então a criança começa a ter esses referenciais. Isso tem a ver com unidade, irmãos. 2.3 Israel e a unidade. O Antigo Testamento é um vasto terreno de onde podemos extrair inúmeras lições. A nação de Israel teve todo tipo de experiências com o Senhor. Inicialmente, Deus quis reinar sobre o seu povo a fim de manter o propósito original, que era de ter um povo seu, santo e zeloso de boas obras. Mas ao observar as nações ao redor, Israel desejou um rei humano. Então, Saul foi levantado, dando início à monarquia judaica. 120 anos depois, após a morte do terceiro monarca Salomão, a nação, composta por 12 tribos, dividiu-se em Reino do Norte e Reino do Sul. A partir de então, houve uma severa instabilidade, sendo possível perceber na história da nação a alternância entre períodos de união e períodos de divisão. Dependendo do rei que subisse ao trono, a situação era uma ou outra. Paulo escreveu que chegará o tempo quando os judeus serão novamente reunidos. Israel experimenta um endurecimento até que a plenitude dos gentios seja alcançada. Mas a unidade será estabelecida entre a igreja e Israel, o povo que primeiro foi escolhido pelo Senhor. O quadro lilás, no topo da página 10, diz o seguinte: Paulo escreveu aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Item 2.4. A igreja é cristã quando nela há unidade. A história da igreja compreende, assim como a história de muitas outras instituições milenares, uma trajetória de erros e acertos. Em diversos pontos, a história da igreja assemelha-se à história de Israel, dependendo daquele que estava à frente, a performance da igreja era positiva ou negativa. Que ninguém se engane, as diferenças litúrgicas, as distinções regionais, as cores denominacionais, nada pode promover a divisão da igreja, porque ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus. Há somente um que pode dizer como a sua igreja deve ser e como ela precisa andar, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É para ele que a igreja precisa olhar, a fim de não haver divisões, ou melhor, para que haja unidade no seio da igreja. Que bela definição é esta! E como é acertada a explicação de Paulo a partir do modo como aprendeu do Senhor de enxergar a igreja como um só corpo, movida por um só Espírito, submissa a um só Senhor, que se expressa por uma só fé, que participa de um só batismo e cuja esperança é morar no mesmo céu. Aleluia! Que maravilha quando a igreja percebe que as coisas são assim, porque o próprio Jesus planejou desta maneira. Onde não há unidade, é sinal que a cabeça é outra. Não Cristo. Onde não há unidade é porque os propósitos são outros, que não os do Senhor. Onde não há unidade, não pode haver esperança de morar no céu. Entendem isso, irmãos? Entendem? Se cada um puxa para um lado, como vai haver esperança de morar no céu? Se cada um faz o que entende que é correto, se cada um faz o que quer, se cada um age como quer, como renovar essa esperança? O item 3 diz o seguinte: a vitória é certa em Cristo. Há pecado em excesso, corrupção na política, desonestidade em certas empresas, preconceito na sociedade, divisões, guerras, doenças, concorrência desleal. Um olhar por alto em nossos dias revela certo caos em muitas áreas de atividade humana. Como falar em unidade num cenário como esse? Só o Senhor tem a solução. A vitória é uma certeza, uma segurança que o cristão deve ter.
3.1, bênçãos em Cristo. No versículo 3 de Efésios 1, é muito clara a revelação que Paulo traz à igreja embora as circunstâncias não pareçam indicar uma saída em Cristo, nós já somos abençoados. Estar unido a Cristo é a garantia da vitória. 3.2. Unidade da igreja por meio de Jesus Cristo. O versículo 5 permite-nos ter a certeza de que, embora tenhamos diferenças administrativas e litúrgicas, a unidade da igreja está garantida. A unidade da igreja é garantida pela profissão de fé, fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele, como afirma Paulo, que estamos ligados uns aos outros, vivendo em unidade. E a conclusão da lição diz o seguinte: é comum ouvirmos que só o fabricante sabe como resolver os problemas do seu produto. Adaptando esta declaração para o nosso tema, podemos dizer que somente o Senhor tem poder e sabe como resolver os problemas da sua criação. O homem é criação dele. A família é criação dele. A igreja é criação dele. Somente nele e por intermédio dele encontramos a unidade em harmonia com o seu bom propósito pelo qual nos fez. Eu sei que é difícil de nós entendermos como funciona hoje talvez a unidade entre as igrejas. São dezenas de denominações. São dezenas de liturgias. São dezenas de costumes. Mas existe uma igreja, que é a igreja que faz a vontade de Deus. É essa igreja que vai ser arrebatada. É essa igreja que vai ser salva. Não são as placas, não são as denominações, irmãos. Então entenda isso. Daí a importância de você estar firmado na palavra, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que você consiga se balizar e se localizar, a fim de que você não seja enganado, irmãos. Infelizmente, há muitas pessoas que migram de igreja, mudam. Vamos para esse lugar, vamos agora para esse, vamos agora para aquele, não, vamos voltar. E elas não se encontram, porque há essa necessidade de se adaptar, de achar uma igreja que se adapte àquilo que ela espera, e nem sempre há a preocupação de que essa igreja se adapte àquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu vou terminando a nossa lição por aqui. Eu desejo que você tenha um excelente domingo. Na sequência virá o nosso culto, temos a pregação da mensagem. Que Deus abençoe você. Tenha ainda uma excelente oportunidade de prestar o seu culto a Deus. Até mais, queridos. Graça e paz, povo de Deus. Quanto tempo, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos essa ferramenta para prestar culto a Ele, para adorar, louvar, bendizer e engrandecer esse nome que é único e que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, é um convite para todos. É um convite para vir a Jesus sem intermediários. E Ele vos aliviará, mas temos que ir até Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como vamos aprender dele, ó? Através da palavra. Porque sou manso e humilde de coração. Nosso coração é enganoso e corrupto. Terrivelmente corrupto. E temos aqui coração de Cristo, manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo, ou seja, quando estamos com Cristo, quando aprendemos com Ele, quando vamos até Ele, o nosso jugo se torna suave e o nosso fardo leve. Busque ao Senhor, caminhe com Ele, aprenda com Ele. E você vai ver que tudo e em todas as áreas fica muito mais fácil você entender o processo que chegará no real propósito da sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus inculque no seu coração essa palavra. Vinde a mim, eu vou te aliviar. Aprendei de mim. Eu sou humilde, eu sou manso de coração. Porque comigo o seu jugo será suave e o seu fardo será leve. Se está pesado, se está difícil, busca mais, ore mais, leia mais, aprenda no seu manual o que Cristo quer de você, o que Ele espera de você. É obediência, relacionamento e intimidade. Que Deus abençoe a cada um. Tô de saudade. Amo vocês. Fiquem com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor, porque temos a Tua palavra conosco, Pai, inteira, por completa, Senhor. Ajuda-nos a cada vez mais, Senhor, a buscar de Ti, Senhor, a caminhar contigo, Senhor, a aprender contigo, Senhor, a ler, a meditar e a principalmente, Senhor, colocar em prática a Tua palavra, Senhor, o Teu querer, os Teus mandamentos, Pai. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, Senhor, venham refletir a Tua palavra, a Tua salvação, o Teu amor. Cuida de cada família, de cada lar, Pai, que está assistindo, Senhor, este culto. Obrigada por esse domingo, Senhor. Obrigada porque estamos reunidos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigada pelos livramentos, Senhor, pela saúde, pela provisão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, graças à Tua infinita misericórdia, o Teu amor e o Teu cuidado, Pai. Visita cada lar nessa manhã, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, Pai, toquem em cada coração, para que possam, Senhor, descansar em Ti. Obrigada, Deus, obrigada por tudo, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Em Ti eu tudo posso, não há limite.
montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Vamos louvar ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando
adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Esse é o Deus que servimos. Vamos lá, meus irmãos, estamos de volta, já nos vimos na escola dominical, estamos de volta agora na pregação. O bom do culto virtual é esse, que dá tempo até de você trocar de roupa, tá vendo? No culto físico não dá para fazer isso. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses aqui no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo de número 14. Acompanhe a leitura comigo aí. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nós te agradecemos pelo fato de Paulo ter escrito essa carta há muito tempo e ainda hoje esta carta ser extremamente atual e totalmente aplicável à nossa vida, muitos e muitos anos depois. Isso demonstra a infalibilidade da Tua Palavra, isso demonstra a veracidade da Tua Palavra. Nós já te agradecemos na Escola Bíblica Dominical, onde nós falamos sobre união de propósitos, sobre unicidade de propósitos. Eu quero te pedir mais uma vez por essas pessoas que estão nos assistindo nesse vídeo, que essas pessoas sejam tocadas pela Tua Palavra, que essas pessoas sintam a Tua presença e que essa palavra, em nome de Jesus, promova mudanças na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Como eu disse no começo, é uma carta, e é uma carta muito antiga, mas nem por isso ultrapassada. É uma carta que está repleta de ensinamentos, é uma carta que está repleta de atualidades, repleta de coisas que podem muito tranquilamente serem aplicadas na nossa vida hoje, muitos e muitos anos depois dela ter sido escrita, dela ter sido enviada, dela ter sido lida pelos seus destinatários. Paulo nos admoesta aqui, no versículo 14, mais uma vez eu vou ler: rogamo-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. O texto aqui é basicamente autoexplicativo. O texto é autoexplicativo, mas nada impede que nós venhamos a esclarecer um pouco mais. Por óbvio, nós devemos admoestar os desordeiros, aqueles que querem promover desordem, aqueles que querem impedir o funcionamento da igreja, aqueles que querem impedir o funcionamento, impedir que qualquer coisa aconteça. Eu disse na igreja, mas não só no seio da igreja. Os desordeiros têm que ser advertidos, irmãos. Isso tem que começar até com uma criança. A criança desordeira, a criança bagunceira, ela não é o foco dessa mensagem, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. E ele continua: consoleis os de pouco ânimo. Irmãos, é muito comum as situações da vida, os acontecimentos, levarem as pessoas a querer desistir, levar as pessoas a quererem parar aquilo que elas estão fazendo. Isso não é privilégio de nenhum de vocês que está nos assistindo aqui. Isso acontece com todos. Eu estaria mentindo se eu dissesse que isso só acontece com uma ou outra pessoa. E eu quero te dizer, é nesse momento que o Senhor usa alguém. Ele usa a sua própria palavra. Talvez Ele me use hoje para dizer isso para você. Será que é momento de você desistir, de fato, daquilo que você tem abraçado? Ou pior, você não tem abraçado nada porque você se encontra desanimado, você não se acha merecedor, ou talvez você não se ache capacitado. E se for esse o seu caso, eu te pergunto, que tal você buscar a capacitação? Que tal você correr atrás do prejuízo, como se costuma falar? Que tal você não se conformar com a situação atual e buscar o seu desenvolvimento, buscar o conhecimento necessário para que você deixe de lado o desânimo e você possa ser um instrumento útil na obra do Senhor? Eu tenho passado, irmãos, nesse período de pandemia, por experiências muito interessantes. Na última sexta-feira, no dia 29, nós tivemos a nossa vigília. E eu tenho observado nos cultos que eu tenho prestado, nas gravações que eu tenho assistido,
Pessoas que presencialmente lá no templo não participavam ou se mostravam tímidas ou até quietas. E essas pessoas, algumas delas têm cantado, algumas eu pedi que orassem, as pessoas não só oraram, mas elas leram um texto da palavra de Deus, leram um trecho, comentaram sobre isso, e isso me trouxe uma alegria muito grande. Ou seja, há pessoas que estão demonstrando uma coragem na frente das câmeras que não têm pessoalmente no templo. Talvez fiquem tímidas, envergonhadas para subir no púlpito diante das pessoas, mas fazem isso diante de uma câmera. E eu acho isso incrível. Entende isso? Ou seja, as pessoas fizeram além daquilo que nós pedimos, fizeram além daquilo que nós solicitamos. E isso é muito bom, isso é uma igreja. A igreja não é feita só dos seus pastores, a igreja precisa dos seus membros. E quem disse para você que é só o pastor que tem que meditar? Quem disse para você que é só o pastor que tem que trazer a mensagem? Que é só o pastor que tem que orar? Nós temos visto pessoas, você acompanha nos cultos gravados aí que você vai ver. Pessoas falando, pessoas comentando pequenos trechos da palavra, pessoas orando, pessoas cantando. Olha isso. Isso é uma igreja, irmãos. Ela é dinâmica, ela é viva. Pessoas precisam se manifestar na igreja, precisam falar, precisam ser usadas como um instrumento. Da forma como você sabe fazer. Isso não impede que você busque o aperfeiçoamento, eu já falei no começo. Mas procure dar o seu melhor. E eu estou falando aqui para você, seguindo essa orientação de Paulo aqui, ó. Consolar os de pouco ânimo. E ele continua, sustenteis os fracos. Nós temos sustentado os fracos? Há fracos entre nós? Ou nós sequer nos demos conta de que há fracos entre nós? Talvez você esteja fraco, você tem pedido ajuda? Meu querido, minha querida, você tem buscado socorro? Você tem buscado orientação? Ou você tem ficado resignado com a situação que você está vivendo? Com a situação que você está passando? O que é resignado? Resignado é, traduzido na linguagem de hoje, é quando você joga a toalha. Você não quer mais saber. Você jogou a toalha, você praticamente desistiu e você se tornou um cristão. Deixa a vida me levar. E não satisfeito, você ainda complementa e fala, vida leva eu. É assim que você está vivendo? Será que é essa a vida que Deus quer para você? Eu vou responder, não. Com certeza não é. Se você está desanimado, se você está triste, se você está abatido, eu quero desafiar você. Busque ajuda. Converse. Busque uma orientação. Eu tenho o hábito, irmãos, de não dar conselho para quem não pede. E eu entendo que esse é um hábito muito saudável. Porque quando nós damos conselhos para quem não nos pede, nós podemos errar. Porque há pessoas que simplesmente não querem conselho, elas só querem conversar. Por isso que é muito importante, quando alguém vem comentar algum problema, que fique muito claro no começo da conversa. A pessoa quer só falar, a pessoa quer ouvir, as duas coisas. Isso precisa estar muito claro no começo. Vamos continuar a leitura bíblica? E sejais pacientes para com todos. Olha que desafio. Ser paciente, meus irmãos. Hoje existe algo muito falado que está em voga, que se chama inteligência emocional. A inteligência emocional, ela se contrapõe ao quociente de inteligência, o QI. Então nós temos o QI, temos o QE, que é o quociente de inteligência emocional. E ele tem muito a ver com paciência. Ele tem muito a ver com controlar as suas atitudes. Nós já comentamos em mensagens anteriores que hoje as empresas não estão mais focadas em quem tem um elevado QI, e sim em quem tem um elevado quociente de inteligência emocional.
De que adianta uma pessoa ser extremamente capacitada intelectualmente, mas não conseguir trabalhar em equipe? Para que serve uma pessoa que tem conhecimentos teóricos, mas que quando chega na hora de lidar com alguém, que é praticar, ela não consegue? Você está cansado de ver pessoas aí que têm comportamentos antissociais, comportamentos que dificultam que essa pessoa permaneça no seu trabalho. A pessoa não para em emprego nenhum, ela não se sujeita a ninguém. Ela não consegue criar vínculos sociais com ninguém. Ela tem dificuldade, talvez, de manter um relacionamento. Se já é casado, tem dificuldade no casamento. O casamento passa a ser um fardo, passa a ser uma dificuldade. Talvez seja o momento de você pedir ajuda para desenvolver a sua inteligência emocional. Obviamente, você deve orar. Dar o primeiro passo, orar. E pedir que Deus use as pessoas, que Deus mostre a você qual é o caminho a seguir. Porque se você ficar parado, meu irmão, nada vai acontecer. Vamos seguindo na leitura? Olha o que diz o versículo de número 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Olha o desafio. Não pagar o mal com o mal. Isso é exatamente o oposto do que a sociedade prega, do que o mundo ensina. O mundo vai te ensinar a vingança, o mundo vai te ensinar a você responder de acordo com o que você recebe. E aí vem Paulo lá atrás, já nos traz esse entendimento. Não pagar o mal com o mal. É outro desafio da nossa caminhada. Porque humanamente, a vontade que dá às vezes é que você se vingue. Na hora que a pessoa comete algum erro, você se lembra quando eu errei lá atrás o que você fez comigo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com você. Isso é uma vontade humana, mas não é o que Paulo nos ensina aqui. No versículo 16 ele diz, regozijai-vos sempre. Sabe o que é isso? Alegrai-vos. Você conhece aquela pessoa ranzinza? Você conhece aquela pessoa que reclama de tudo? Você conhece aquela pessoa que quando está chovendo ela reclama? Quando está sol ela reclama? Quando vai para o trabalho ela reclama? Quando está desempregada ela reclama? Ela reclama de tudo. Você conhece alguém assim? É fácil conviver com essa pessoa? É fácil ter contato? É fácil lidar com essa pessoa? Não é. Agora vamos analisar outra pessoa alegre, sorridente, feliz, grata. Ela é grata por tudo, ela está sempre sorrindo. Se é um dia chuvoso, ela fala que bom que está chovendo. E nós estamos precisando de chuva. O gramado da minha casa está morto, seco. Chega a sair poeira do quintal quando nós pisamos. De tão ressecado que está a grama. Aliás, não dá nem para dizer que tem grama mais. E ainda está arriscado quando vier o período de chuvas a pessoa dizer, olha quanta chuva, eu não aguento mais. Uns dizem, estou virando sapo. Sim, nós precisamos da chuva. Mas há pessoas que talvez não enxerguem nem isso. O que Deus faz por nós? Eu já contei uma ocasião, vou repetir para você. Toda vez que nós vamos viajar de carro, nós temos o hábito de pedir a Deus, Senhor, leva-nos com tranquilidade, que não chova no nosso caminho. Você já parou para pensar? Se Deus ouvisse a oração dos viajantes de carro, quem mora às margens da rodovia, eu acho que nunca veria chuva. Já parou para pensar nisso? Até nisso Deus tem que ponderar os nossos pedidos. Porque não é raro nós agimos com egoísmo e pedimos a Deus aquilo que é bom para nós, que é bom para mim, melhor dizendo. Aquilo que me faz bem, aquilo que é do meu interesse, aquilo que é o que eu quero, aquilo que é o que eu espero, aquilo que eu acho que eu devo receber, o que eu mereço. Vamos continuar? Orai sem cessar. Na vigília do dia 29 nós falamos sobre isso.
Nós devemos orar sem cessar, constantemente em oração, constantemente conectados com Deus. Para coisas simples e para coisas médias, para coisas complexas. Paulo já nos ensinava isso lá atrás. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em tudo, meus irmãos, não é por tudo. Em tudo. Você tem dado graças? Você conseguiu tomar o seu café da manhã hoje? Você deu graças? Você tem um almoço esperando você ao término desse culto? Dê graças. Seja grato. Eu, na qualidade de pai, digo para vocês, é muito gostoso quando a minha filha ou o meu filho chega para mim e me agradece por algo que eu fiz. Por outro lado, é muito triste quando um filho ou uma filha age comigo dando a entender que eu não fiz mais do que a minha obrigação. É claro, eu tenho obrigações como pai de sustentar os meus filhos. Mas nada impede que eles sejam gratos. Quando você olha uma mesa, um alimento gostoso, um alimento bem feito, por que não agradecer a sua esposa, que dedicou seu tempo, fez aquele alimento? Você tem sido grato? Você tem reconhecido o que as pessoas têm feito por você? Irmãos, a gratidão ela é incrível. A gratidão ela se estende, ela vai para longe. Quando você dá um sorriso para alguém, aquilo vai passando, irmãos. Pense nisso quando você for ao comércio, quando você for ao mercado. Agradeça alguém, dê um sorriso despretensioso para alguém. Faça isso. Já pregamos sobre isso também, só estou repetindo algumas coisas que eu acho que é interessante, porque está no contexto dessa passagem bíblica, dessa pregação. E agora, o versículo de número 19. Não extingais o Espírito. O Espírito Santo tem tido liberdade na sua vida? Você tem deixado o Espírito agir na sua vida? Você tem ouvido a voz do Espírito? Você tem pedido para que o Espírito Santo guie os seus passos, guie a sua vida? Continue intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como está na palavra de Deus? Você tem feito isso ou você acha que não precisa do Espírito? Que erro grosseiro! 20. Não desprezeis as profecias. O Senhor tem usado alguém para falar com você e você tem valorizado isso, tem reconhecido isso. Paulo nos adverte com relação a isso, para que nós não venhamos a agir racionalmente. Irmãos, Deus não vai se deixar colocar numa caixa, na medida que você imagina. Deus não vai agir como você age. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As soluções que Deus tem preparado para a nossa vida não são as nossas soluções. Versículo 21 do capítulo 5 de 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Examinai tudo, retende o bem. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Muitas situações, aprendizados, ensinamentos, situações, pessoas que vão passar na nossa vida. Examine, tire o que há de melhor naquela situação. Há pessoas que vão nos ensinar como agir. E há pessoas com suas atitudes que vão nos ensinar como não agir. Então você tem que saber discernir isso. Isso é um bom exemplo para mim, vou aprender, vou pegar, vou fazer, vou colocar em prática. Eu quero viver isso, eu quero ser como aquela pessoa. Agora, como alguém que não é um bom exemplo, examina. Se não é bem, se não é bom, deixa passar. Versículo de número 22 diz o seguinte: abstende-vos de toda a aparência do mal.
Preste bem atenção. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é só mal, mas é até o que parece mal. Ou seja, o que é se abster? É deixar de fazer, é se afastar, é manter distância, é evitar, é não fazer. Isso é se abster. Isso é você manter distância. Talvez você saiba do que eu estou falando, pode ser que tenha alguma coisa na sua vida que, quem olhar de fora, alguma atitude, algum local que você esteja, que a pessoa vai ver e vai parecer que não é legal aquilo que você está fazendo. Aqui diz que você tem que se abster disso. E você tem que pedir a Deus sabedoria para que você tenha discernimento e não haja como nécio, como alguém totalmente irresponsável, inconsequente, que não está nem aí para as coisas. É muito importante que você tenha cuidado. É muito importante que você seja alerta, atento, sóbrio, ligado. Evite situações que possam parecer mal, que venham a comprometer, colocar em risco a sua reputação, a sua boa reputação. Você precisa ter cuidado. Você mulher, você jovem, você precisa ter cuidado, você precisa ser prudente. Você precisa estar atenta às suas atitudes. Não haja desligada, desfocada, como se não estivesse atenta ao que está acontecendo ao seu redor. O versículo 23, para terminar, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo diz aqui? Ele cercou todas as áreas, é corpo, é alma, é espírito. Não há como você separar. Eu só vou cuidar da alma, Deus não quer saber do corpo. Não. Eu só vou cuidar do espírito, Deus não quer saber do corpo. Ou eu só vou cuidar do corpo, vamos deixar a alma que Deus cuide. Não. São três coisas que estão interligadas. Não há como você separar uma da outra. Elas estão unidas. Enquanto você está vivo, você tem que cuidar das três coisas. Você tem que ser alguém que cuida do seu corpo, sim. Da sua alma, sim. Do seu espírito, sim. Você tem que cuidar dessas três áreas. Você não pode negligenciar nenhuma delas. Ah, Deus só quer saber da alma. Não vai se exercitar? Vai comer qualquer coisa sem se preocupar com aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo? Se é saudável, se não é saudável? É assim que você vai agir? Depois a conta da sua saúde vai chegar. Já comendo bem, já fazendo as coisas certas, ninguém está livre de uma doença. Você tem visto aí essa doença que tem assolado o mundo? Quantas mil pessoas perderam a vida? Se nós perguntássemos aqui, quem conhece alguém que teve coronavírus? Já estamos chegando ao ponto de que todo mundo conhece alguém que teve coronavírus. E, infelizmente, alguns perderam parentes. Vamos seguir o versículo de número 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, aquele que está nos chamando, ele é fiel. Ele tem sido fiel e ele será fiel. E é ele que nos chama. Ele está chamando você. Que esta mensagem sirva para provocar em você mudança de atitude. Se você sair daqui, da frente desse celular, da frente do seu tablet, da frente da televisão, seja qual for o dispositivo que você está usando, da mesma forma que você chegou aqui, o seu tempo foi perdido. Você tem que permitir que a palavra de Deus faça mudanças em você. Não haja como alguém que ouve a palavra e não pratica. A Bíblia já fala sobre isso. É aquele que olha para o espelho, vê a sua imagem, sai e não se lembra mais de como ele estava.
Reflita sobre essa palavra. Grave essa palavra no seu coração. O nosso culto está terminando. Mais um domingo. Nós estamos distantes fisicamente. Mas não fique distante de Deus. Não se isole. Não se torne autossuficiente, porque o homem não é autossuficiente. Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar, nós precisamos de ajuda, nós precisamos crescer, irmãos. Não fique estagnado. Eu espero que ao final dessa situação que nós estamos vivendo, essa situação atípica, você possa sair muito melhor do que você estava lá atrás, no começo do mês de março, no meio do mês de março, quando essa situação teve início. Amém? Vamos orar para encerrar nosso culto de hoje? Senhor, muito obrigado mais uma vez. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Dá-nos sabedoria, Pai, para colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui, tudo aquilo, Senhor, que nos foi falado aqui, tudo aquilo que Paulo dirigiu ao povo da cidade de Tessalônica, Senhor. Tudo aquilo que Paulo ensinou aos tessalonicenses, Pai. Nos ajuda a viver isso. Nos ajuda a colocar em prática. Que nós venhamos, Senhor, a ser pessoas gratas. Que nós venhamos a ter discernimento. Que nós sejamos prudentes. Que nós sejamos alegres. Que nós sejamos fiéis. Que nós venhamos a ouvir o Teu Espírito, Senhor. Que nós sejamos pessoas preocupadas, pacientes, Senhor, com relação aos mais fracos. Que nós venhamos a dar ânimo, Senhor, àqueles que são abatidos e estão entristecidos ou enfraquecidos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de tranquilidade. Continua nos guardando, nos livrando do mal. Dá-nos saúde, Senhor. Continua cuidando da nossa família, daqueles que estão perto, daqueles que estão distantes, Senhor. Os nossos filhos, ajuda-os a entender, Senhor, o que é viver ao Teu lado, o que é viver aos Teus pés, Senhor. O que é caminhar contigo. Cuida da nossa semana, ela está nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe mais uma vez. Até a nossa próxima reunião. Fiquem com Deus. Usem máscara se precisar sair. Só saia se for de fato muito necessário. Até mais. Fiquem na paz.